Esse é o meu cabelo, e o aspecto saudável dele é a recompensa de muitas buscas e vários testes. Depois de muito experimentar, ler, errar e acertar, finalmente eu posso dizer que conheço meu cabelo e é isso que eu desejo que todos vocês consigam também. Oi, meu nome é Paloma e nesse vídeo eu vou te contar o que é porosidade, como a porosidade interfere no comportamento do cabelo e quais são exatamente as características do cabelo com porosidade baixa, com porosidade média e com porosidade alta. Então fique aqui até o final ou salva o vídeo para assistir mais tarde, quando tiver mais tempo. Indo direto ao assunto, se você pesquisar vai ver que a porosidade é definida como uma condição da fibra capilar que indica a capacidade dessa fibra capilar de absorver e reter água e outros componentes. E essa condição da fibra capilar está relacionada com o nível de abertura das cutículas, que compõem a parte mais externa dos fios e são responsáveis por proteger as estruturas internas do excesso de calor e de agentes químicos. E existem 3 níveis de porosidade: o nível baixo, o médio e o alto. E esses níveis estão relacionados com o pH dos fios. O nível do pH determina o grau de abertura das cutículas, ou seja, qual será a porosidade. A porosidade média é a porosidade ideal dos cabelos e nesse nível o pH varia entre 4,5 e 5,5. Abaixo de 4,5 é considerado baixa porosidade, ou seja, cutículas muito fechadas, e acima de 5,5, 6 começa a ser um cabelo com alta porosidade e, consequentemente, cutículas muito abertas. E aí você pode se perguntar qual é a importância de entender sobre porosidade, já que é um assunto tão técnico. E eu te digo que é importante entender sobre porosidade porque é ela que determina como o seu cabelo vai responder aos tratamentos, se ele vai ficar bem hidratado e por quanto tempo essa hidratação vai durar. Além disso, ela influencia muito no nível de fragilidade dos seus fios. A gente já sabe que os fatores internos como alimentação, sono, nível de estresse, etc., possuem um papel fundamental e importante na saúde dos nossos cabelos. Mas, além disso, os cuidados externos também são necessários para manter a força e o bom crescimento dos fios. Então, conhecer a porosidade do nosso cabelo nos permite definir cuidados e produtos adequados para manter a hidratação e contribuir na integridade e aparência dos fios. Se você já assistiu outros conteúdos sobre porosidade capilar, talvez tenha ouvido a frase: todo cabelo poroso é ressecado, mas nem todo cabelo ressecado é poroso. E aí bate aquela dúvida cruel: se o meu cabelo estiver ressecado e não for poroso, ele é o quê? Como tratar? E eu estou falando isso porque eu, inclusive, já tive essa dúvida. E a resposta é: pode ser que o seu cabelo tenha porosidade muito baixa ao invés de muito alta. E como são problemas totalmente diferentes, o tratamento também será outro. E isso explica, inclusive, porque em alguns casos o acidificante não é o melhor tratamento. Ele pode ressuscitar alguns cabelos ressecados, mas não vai ter efeito para você. Pelo contrário, ele vem fechando as cutículas, então ele pode acentuar o problema do seu cabelo que já tem cutículas fechadas. E é importante pontuar que eu vou explicar sobre os dois extremos, né? Eu vou focar nesse vídeo nos dois extremos de porosidade, na porosidade baixa e na porosidade alta, mas precisamos saber que é muito comum que haja mais de um nível de porosidade em uma mesma cabeça, principalmente em cabelos cacheados e crespos. No meu caso, por exemplo, os cabelos do topo da minha cabeça têm um nível de porosidade muito mais alta do que o restante. E além disso, a porosidade ela pode variar no mesmo fio de cabelo. A gente pode ter 2 níveis de porosidades em um mesmo fio. Então sim, gente, de fato existem cabelos que exigem cuidados mais básicos e outros que são um pouquinho mais exigentes. Pausa para uma observação. Esse é um assunto importante para quem deseja realmente aprofundar no conhecimento com o seu cabelo, mas ele também é um pouco longo e técnico. Então, para não ficar muito cansativo e para que vocês possam dominar realmente o assunto, né, de verdade, eu resolvi separar o conteúdo em 2 vídeos. Então, nesse eu vou focar em explicar o que é porosidade e quais os níveis de porosidade, né, as características de cada nível. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os prós e contras de cada nível de porosidade e também, o que mais interessa, eu acho, quais são os cuidados, tratamentos e tipos de produtos indicados para cada nível. Voltando ao conteúdo, a porosidade do nosso cabelo é determinada pela genética, mas é facilmente modificada pelas práticas de tratamento, por exemplo, processos de coloração, descoloração e alguns produtos alisantes que precisam agir nas estruturas mais internas dos fios. Então, esses produtos precisam ter o pH super alto para serem capazes de abrir as cutículas capilares e penetrarem no córtex.
Antes de falar das características dos extremos de porosidade, a baixa e a alta, eu quero falar para vocês do nível de porosidade ajustado, que é o médio. E eu não vou aprofundar nas características do nível de porosidade média nesse momento, porque é um cabelo que não apresenta tanta dificuldade. Ele absorve e retém muito bem a água e a hidratação, e além disso, os tratamentos químicos também têm resultados previsíveis e duradouros. Então, se ao final desse vídeo você achar que seu cabelo não se encaixou muito bem em nenhum dos grupos de alta e baixa, você pode se considerar no meio. E eu quero que vocês saibam também que conhecer a nossa curvatura, né, se o cabelo é um tipo 2, 3 ou 4, não é suficiente para conhecer realmente o nosso cabelo. Então, para vocês terem uma noção, a tabela completa dos tipos de cabelo envolve ainda, né, além da curvatura, a textura, se são cachos mais abertos ou mais fechados, a densidade, se tem pouco cabelo ou muito, a espessura, fino ou grosso, e a porosidade, baixa, média ou alta. E eu quis dizer isso para explicar para vocês o motivo de alguns produtos terem comportamentos diferentes dependendo do cabelo. Então, mesmo que a curvatura do seu cabelo seja a mesma da minha, existem produtos e rotinas que vão funcionar para mim e não vão funcionar também para você e vice-versa. E por isso que é tão difícil achar uma pessoa com a qual a gente pode confiar 100% que a rotina dela vai funcionar pra gente, porque não é só a porosidade, não é só a curvatura que vai definir que o mesmo produto vai funcionar pra mim e pra você da mesma forma. E aí nesse vídeo eu decidi falar sobre a porosidade porque apesar de ter essas outras 4 características que a gente viu aqui na tabela, a porosidade é considerada uma das mais importantes ou a mais importante, porque é a característica que está presente em todos os tipos de cabelo, independente de curvatura e de todos os outros fatores. Os cabelos com baixa porosidade levam muito tempo para ficar 100% molhado quando a gente entra no chuveiro ou no mar, por exemplo, e também levam muito tempo para secar. E aqui vai o motivo. A função das cutículas, como eu já falei anteriormente, é de proteger as camadas mais internas dos fios. Então, quando o cabelo com cutículas muito fechadas é molhado, essa água penetra lentamente, porque as cutículas permitem uma captura pequena e rejeita o resto dessa água em forma de gotículas. Então, se você já reparou a formação dessas gotículas, mesmo depois de ter secado o seu cabelo com a toalha, provavelmente ele tem porosidade baixa. Isso acontece porque o pH da própria água já tem a capacidade de abrir levemente as cutículas, mas a maior quantidade dessa água é eliminada e uma porção do que foi capturado ainda continua escapando lentamente com o tempo. E é por isso que o cabelo com porosidade baixa demora muito tempo para ficar completamente seco. E quando é adicionado algum produto no cabelo molhado ainda, aí que vai demorar uma eternidade para ele secar. Outra característica bem marcante é que esses cabelos com baixa porosidade acumulam produtos facilmente. E isso acontece porque as cutículas estão tão fechadas que os produtos não conseguem penetrar e fazer a função deles, seja de hidratar, de nutrir ou de reconstruir. Então, os produtos assentam na parede dos fios e, na medida em que são acrescentados mais e mais produtos, as camadas se tornam mais espessas e endurecidas. As consequências disso são que o cabelo fica menos flexível, fica hidrofóbico, repele a água, ou seja, a água não penetra nos fios, o que leva os fios a serem extremamente secos, desidratados e pode ocorrer também a transferência de produto. Dá aquela sensação, sabe, de quando você passa a mão no cabelo e sente o aspecto pegajoso, e se você esfrega uma mão na outra depois de tocar no cabelo, às vezes até esfarela o produto na mão. E é importante dizer que o acúmulo de produtos pode ocorrer em qualquer tipo de cabelo, por causa de outros fatores, como limpeza insuficiente, aplicação de quantidade exagerada de produto, mas os cabelos com baixa porosidade têm mais facilidade em apresentar esse acúmulo, mesmo lavando corretamente e utilizando pouco produto. Outra característica presente nos cabelos com porosidade baixa é o encolhimento muito acentuado, diferente do encolhimento normal do cabelo crespo. Você já tentou, por acaso, fazer uma finalização com twists esperando esse resultado e, na verdade, teve esse resultado? Isso é comum acontecer em cabelos com porosidade baixa porque, como eu já citei lá atrás, a água até entra em pequena quantidade no seu cabelo, mas entra, e isso explica por que no começo, quando você acaba de fazer o twist, ele tem esse aspecto hidratado e bom. Quando você faz, ele parece estar macio, mas conforme as horas vão passando, suas cutículas se fecham e isso gera uma fricção entre os fios. Eles começam a se enrolar como cobras uns nos outros e aí acontece o encolhimento. Além disso, se você utilizou muito produto para fazer os twists, o produto vai assentar na estrutura externa dos fios e vai deixar ele endurecido. Assim, quando você desfizer os twists, você não vai ter aquele resultado flexível e macio esperado.
Sabendo então que as cutículas são muito fechadas no cabelo com baixa porosidade, a última característica importante é todos os tratamentos serão menos eficazes. Por exemplo, em processos de coloração, a tinta vai demorar muito mais tempo para penetrar. Em processo de descoloração, você pode ter muita dificuldade para chegar no tom que você queria de descoloração. E com todos os outros tipos de tratamento, por exemplo, um tratamento com a máscara de nutrição, de hidratação, você não vê o resultado desejado justamente por ele ter muita dificuldade de penetrar. Qualquer cabelo pode ter porosidade alta, independente da curvatura ou espessura, mas os cabelos finos têm mais tendência a serem altos em porosidade do que os cabelos grossos, porque as cutículas dos fios finos também são mais finas, em menor quantidade e, consequentemente, se abrem com mais facilidade. Daí vem algumas das principais características do cabelo com alta porosidade. Ele encharca e seca 100% em poucos minutos. É daqueles que secam super rápido depois que molha e basta apertar um pouco com a toalha que ele já fica quase completamente seco. E isso acontece exatamente porque as cutículas dos fios estão muito abertas, então a água entra com facilidade, mas ela escapa e evapora com a mesma facilidade. Ao contrário do que acontece no cabelo com baixa porosidade, que mesmo com dificuldade consegue captar e reter um pouquinho de água. Consequência dessa dificuldade de absorção e retenção de água, o cabelo com alta porosidade vai ter sempre aspecto ressecado e com excesso de frizz. E ainda como consequência da falta de hidratação no cabelo com alta porosidade, ele também embaraça e quebra com muita facilidade. E o embaraço do cabelo com porosidade alta não é aqueles nós de fadas que a gente tem naturalmente devido à estrutura de mola, é o embaraço de dar emaranhados mesmo. E o mesmo que acontece com a água é observado com os outros tratamentos. Nenhum resultado de tratamento vai durar muito tempo, inclusive com os processos de coloração, a tinta vai sair muito rápido. A cor já vai começar a desbotar poucos dias depois de ter pintado. Então, o fato de que a porosidade pode ser alterada facilmente pode não ser uma coisa tão ruim, já que a gente pode alterá-la e trazê-la para o nível médio, que é o ideal. E é exatamente como você pode fazer isso que eu quero mostrar no próximo vídeo. Como você pode fazer a sua porosidade alta ou baixa chegar no nível médio. E um último recado. Porosidade, como vocês viram, é um assunto que pode gerar muita confusão. Mas o que eu quero deixar claro com esse vídeo aqui no final é que, apesar de ser um assunto que pode te trazer vários benefícios, né, um conhecimento que pode trazer vários benefícios, não é uma coisa indispensável. Então, se você achar que saber tudo isso te deixa ainda mais perdido, não se sinta pressionado ou obrigado a aprender. Por favor, não enlouqueça ou desista do seu cabelo por causa desse assunto. É possível sim ter um cabelo bem cuidado sem saber disso. O mais importante é sempre cuidar dos seus cabelos com carinho e paciência. Não se estresse. Querendo ou não, a gente vai passar por tentativas e erros e isso faz parte do processo. Me conta nos comentários o que você achou desse vídeo e se descobriu a sua porosidade a partir dele. Tem vários inscritos novos que chegaram nos últimos dias, então para todos vocês sejam muito bem-vindos e não deixem de interagir nos comentários, porque assim eu conheço um pouquinho de vocês e os assuntos que vocês gostam de ver por aqui. E para você que ainda tem um estoquezinho de paciência e quer receber a outra parte do conteúdo sobre porosidade, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para receber o vídeo assim que ele for publicado. Ele sairá em breve, se Deus quiser. Não tem uma data específica, mas vai chegar logo. Muito obrigada por ter assistido esse. Um beijo e tchau!